E a paz do Senhor, graça e a paz do Senhor seja com todos vós, em nome de Cristo Jesus. Nós estamos mais uma vez unidos e mesmo sendo de forma virtual para glorificar a Deus pela sua grande bênção em nossas vidas e por aquilo que o Senhor tem nos concedido. Que a bondade do Senhor repouse sobre nós de maneira abundante e que de fato nós possamos estar debaixo da graça do Senhor nesta manhã, neste dia, no nome santo de Cristo Jesus. Pai bendito, queremos rogar a Tua graça sobre nós, queremos rogar a Tua bondade, queremos pedir que o Senhor nos oriente neste que é o dia de santo culto, em que nós devemos estar contritos, em que nós devemos estar voltados a bendizer o Teu nome, a glorificar-te e a exaltar-te como Rei, como Deus, como Senhor que és. Por isso, no nome de Jesus Cristo, dedicamos ao Senhor a nossa vida e pedimos que o Senhor ministre sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, nós bendizemos ao nome do Senhor e queremos fazer uma reflexão nesta manhã. Queremos trazer uma reflexão da parte do Senhor para o seu coração, no nome de Jesus Cristo. Nós costumamos apenas colocar uma reflexão, mas eu resolvi fazer este vídeo ao vivo, tendo em vista tudo aquilo que nós temos observado, tendo em vista tudo aquilo que nós temos visto durante estes últimos dias. E eu quero trazer uma palavra primeiro da parte do Senhor para o seu coração, no nome de Jesus Cristo. Essa reflexão está fundamentada, está baseada no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, do versículo 1 até o versículo de número 14. E ali a Santa e Sagrada Escritura vai nos mostrar a atitude de Davi diante dos conflitos da vida, diante das questões que são peculiares, que são notórias, que são particulares, irmãos, e até circunstâncias que são coletivas. E como Deus, irmãos, Ele direciona-nos, como Deus, Ele nos orienta, como Deus faz para que nós possamos verdadeiramente estarmos fundamentados nele. E aqui eu quero chamar a sua atenção no nome santo de Cristo Jesus. Está aí minha tia, lá da Bahia, Lenilda, acabou de entrar também. Deus abençoe a sua vida, tia, no nome de Jesus Cristo. Então, acredito que você já tenha ouvido, acredito que em algum momento da sua vida você ouviu o ditado que diz que Deus escreve certo, mesmo em linhas tortas. Eu acredito sim que você já ouviu isso. E o que me levou, irmãos, a refletir sobre isso e a refletir, irmãos, sobre a Santa e Sagrada Escritura, tomando como um ponto de partida para esta reflexão, esta frase, é que às vezes nós imaginamos que as coisas elas fugiram de controle. E aí pensamos que Deus está no controle, que Deus sabe todas as coisas, que Deus verdadeiramente está cuidando de nós, mas aparentemente parece que nem tanto. E aí eu quero dizer para você, meu querido, eu quero dizer para você, minha querida, eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento, que Deus, Ele sempre tem, Deus sempre terá a resposta certa para qualquer momento que nós estejamos vivendo. Logo, meus queridos, diante das intempéries da vida, diante das importantes decisões da vida, diante dos conflitos, diante das crises, seja em quaisquer momentos que nós estejamos vivendo e que nós estejamos enfrentando, eu quero dizer para você que é importante que tomemos as nossas decisões fundamentados naquilo que nos diz a Santa, Bendita e Sagrada Escritura. O texto, irmãos, que nós estamos refletindo de 2 Samuel, nos mostra que Davi ele tinha que tomar uma difícil decisão. O texto mostra, meus irmãos,
uma situação enfrentada aqui pelo povo de Israel, quando Davi ele assumiu o trono. E qual era a situação? O que era que estava acontecendo? Se observarmos o versículo 1 de 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 1, você vai ver que a Sagrada Escritura diz que houve em Israel, nos dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Houve uma fome de 3 anos consecutivos. Reparem que, embora a seca, irmãos, fosse algo comum em Israel, embora houvesse esse tempo de seca, aquela seca estava durando muito tempo. A coisa não era normal. E Davi se apercebeu disso. Davi entendeu que as coisas não estavam como deveriam ser. Ele entendeu que tinha algo errado dentro daquela circunstância. A seca estava se estendendo por tempo demais. E isto despertou o rei a uma atitude a fim de conhecer a causa do problema. E aí, no verso 1 ainda do capítulo 21, você vai perceber que Davi consultou ao Senhor. Davi consultou ao Senhor. E quando Davi procura Deus, quando Davi vai em busca de Deus a fim de compreender aquela situação, nós percebemos que Deus diz para Davi o que é que está acontecendo. O Senhor diz a Davi que existe culpa na nação, e a culpa é de sangue. E ele diz assim, olha, a culpa é de sangue sobre Saul, sobre a sua casa, porque ele, Saul, matou os gibeonitas. Agora, reparem que interessante. Na época de Josué, fora feita uma aliança com os gibeonitas para que eles pudessem viver entre o povo de Israel, para que eles pudessem viver entre a nação de Israel. E agora esta aliança fora quebrada. Agora, irmãos, Saul, ele mata gibeonitas, ele mata este povo, e Deus agora, irmãos, está cobrando isso, porque fora feita uma aliança em o nome do Senhor. Por esta razão, Deus está cobrando deste povo, Deus está cobrando da sua própria nação, Deus está cobrando dos seus filhos o que eles fizeram de errado. Quando eu olho para esta situação, irmãos, eu entendo que isto tem tudo a ver conosco. Hoje está por muita gente decretado e aceitado um jejum de caráter macro, de caráter nacional. E é interessante, quando nós observamos isto, é interessante olhar para isto e perceber, meus queridos, por que isso está sendo feito. Para que isso está sendo feito? É bem interessante e é importante que nós apontemos este fato. Por que razão isto está acontecendo? Olhando para o texto sagrado, nós podemos observar e podemos fazer uma comparação, podemos fazer aqui uma ponte entre aquela época e a nossa época. Reparem que Davi, irmãos, tinha um problema em suas mãos. E qual era o problema com Davi? Davi, irmãos, estava dirigindo a nação de Israel. Davi estava à frente da nação de Israel. Davi era o rei de Israel. Contudo, a Santa e Sagrada Escritura nos mostra, irmãos, que Davi estava tão envolvido em conquistas e na constituição do reino e do reino terreno, que ele acabou esquecendo-se do que era essencial em sua vida. Davi estava esquecendo que o essencial não é a vida aqui. Davi estava esquecendo que o essencial, irmãos, não é possuirmos, não é termos, não é conquistarmos. E ele precisava entender esta situação. Se você observasse, ou se você puder ler o livro dos reis, o livro das crônicas e também Samuel, você vai ver que Davi, irmãos, ele organizou Israel politicamente. Davi
pôde fazer isso. Davi foi capaz de organizar Israel politicamente. Contudo, a santa, bendita e sagrada Escritura nos diz que Davi levou esta nação de seu estado de desordem a um estado de grande império de sua época. Davi, de fato, era um homem de conquistas. Davi sabia organizar o povo. Davi organizou ou procurou organizar a vida religiosa do povo. Ele trouxe de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele estabeleceu o culto ao Senhor. Davi procurou organizar a nação socialmente e havia paz em Jerusalém. Os estrangeiros, eles foram expulsos. Mas mesmo fazendo todas estas coisas, como salientei de início, Davi esqueceu-se do que era essencial. Preocupou-se com muitas coisas, mas esqueceu de sua vida com Deus. Davi se esqueceu do que é importante para cada pessoa, mesmo em situação grave, mesmo em situação em que nós devemos olhar, observar o coletivo. Reparem que, como eu disse, Davi procurou organizar Israel em diversas áreas, contudo, ele esqueceu-se daquilo que era essencial. Reparem que você vai ver que Davi se envolveu com uma mulher casada. Davi procurou não olhar para o que ele precisava observar e por isso tudo deu errado. Davi falhou na educação com seus filhos. Davi procurou olhar para todas as situações, mas esqueceu-se do que é essencial. E diante de tudo isso, diante dessas situações e diante dessas circunstâncias, olhando para o contexto atual, irmãos, nós começamos a fazer algumas perguntas e precisamos fazer estas perguntas. O que de fato é essencial para a humanidade hoje? Vou repetir a pergunta. O que é essencial para a humanidade, para o mundo hoje? Eu não estou falando apenas da nação brasileira, eu estou falando de mundo. Fala-se em um jejum macro, em um jejum para que nós possamos olhar para o Brasil, para que nós possamos interceder pela nossa nação. Mas será que nós já não fazíamos isso? Será que nós já não orávamos por isso? Será que nós já não atentávamos para isto? É fato que sim. E precisamos orar, sim. Eu não estou aqui advogando, eu não estou aqui dizendo que nós não devemos olhar para este fato. Sim, isto é essencial. Contudo, meus amados, olhar para esta situação que nós estamos vivenciando e decretarmos jejum macro apenas para o Brasil, isto não é bíblico. Porque as pessoas precisam primeiro voltarem-se para Deus. Precisam compreender onde está o erro. Precisam compreender o porquê de toda esta situação. As pessoas precisam compreender que Deus está chamando os vocacionados e que Deus está mostrando para aqueles que não são vocacionados que Ele está no controle de todas as coisas. Há pessoas que imaginam que este vírus e que tudo que está acontecendo é algo da imaginação humana e que isso não é tão real e que isso não é tão perigoso e que isso não é algo, irmãos, que precisa ser observado por todos. Quando nós olhamos o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que foi usado como texto base para esta chamada deste jejum, nós observamos que o texto diz lá que Deus está convocando o seu povo. Se você observar o texto de 2 Crônicas, a Bíblia diz lá assim, ó: se o meu povo, sabe o chamado ali para quem é? É para aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. É para aqueles que são vocacionados por Deus. E percebam para que esse chamado? O chamado é para que se arrependam,
para que possam compreender, para que possam entender que dependemos de Deus. Sabe qual é a ideia? A ideia é de que não há saídas, a ideia é que tudo está perdido, a ideia é que não há como escapar, e por isso precisamos de Deus. E escutem, e por favor compreendam, a situação que nós estamos vivendo, para muitos ainda, não é uma situação absolutamente caótica. Os homens compreendem que se voltarem a trabalhar, tudo vai estar muito bem. Os homens compreendem que há possibilidade, que existe uma probabilidade de uma cura natural e que basta fazer uma vacina e que tudo está muito bem e que nós não precisamos que Deus intervenha nesta situação. Logo, a situação não é de caos mundial de forma nenhuma. Repito, eu não estou dizendo que não devemos jejuar. Eu não estou dizendo que nós não devemos orar. Quem ainda não fez, precisa fazê-lo. No entanto, não na perspectiva pela qual nós estamos sendo chamados, convocados para jejuar. De forma nenhuma. A igreja precisa levantar-se, a igreja precisa jejuar, a igreja precisa pedir a Deus para que esse povo se arrependa e compreenda que precisa absolutamente de Deus e que sem Deus todos nós estaremos perdidos. Do contrário, pragas piores virão, coisas piores ocorrerão, como tenho pregado na nossa igreja, irmãos, como temos pregado. Haverá tempo, em Apocalipse nós pregamos isso e dissemos aos irmãos, em que os homens correrão, fugirão e pedirão, clamarão em alta voz, pedindo que as montanhas, pedindo que as cavernas caiam sobre eles. E sabe o que é que eles dizem? Queremos fugir da ira do Cordeiro, queremos fugir da ira de Deus, mas não conseguirão. Aí sim é um tempo em que nós devemos clamar a Deus, em que nós precisamos buscar a Deus. Os homens ainda estão brincando com a realidade, as pessoas ainda imaginam que podem, que são capazes, e que não é Deus que está no controle desse negócio, e que esta praga é apenas mais uma praguinha, é apenas mais um vírus. E tem gente ainda brincando pelas ruas e correndo pelas calçadas. Parece que isso não é verdade. Parece que isso não é Deus agindo. Repito, precisamos compreender ao que Deus tem nos chamado. Precisamos compreender o que é que Deus tem para nós como igreja de Deus. Diante de tudo isso, meus queridos, eu quero lhe dizer que é possível tomar decisões acertadas é possível tomar decisões acertadas, mesmo em meio ao marasmo da vida. É possível tomar decisões acertadas mesmo em meio, irmãos, a conflitos. É possível tomar decisões acertadas mesmo vivendo tudo isso que nós estamos vivendo, mas é preciso compreender como tomar essas decisões, por que tomar essas decisões. Às vezes nós somos vistos como pessoas que colocam o gosto ruim em tudo. Às vezes, irmãos, somos vistos como aquele que é do contra. É um jejum e o pastor está dizendo que não é para jejuar. Não, o pastor Joseira não está dizendo que não é para jejuar. Eu estou dizendo que nós precisamos observar o porquê e para que nós somos convocados a jejuar. Sabe, eu tenho falado de jejum. Eu tenho falado de voltar-se para a oração na nossa congregação muito tempo e por muitas vezes. E tenho dito muitas vezes que isso tem caído em desuso, que não é mais moda fazer isso. Mas quantas vezes nós nos voltamos a orar e a jejuar para que Deus traga arrependimento para o povo? Para que Deus nos quebrante. Jejum, irmãos, ele precisa nos levar. O jejum precisa me levar a quebrantar-me diante de Deus.
precisa me levar ao entendimento de que eu preciso de Deus, precisa me levar à compreensão de que eu quero ser dominado, conduzido pelo Senhor e não pelas circunstâncias. Não importa a circunstância que eu esteja vivendo, se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Foi isso que inclusive que Paulo colocou. Percebam que esse jejum macro, ele não é bíblico. Repito, olhando para o texto sagrado de 2 Samuel, capítulo 21, 2 Samuel, capítulo 21, Davi organizou sim a nação de Israel. Davi organizou o reino, Davi organizou este reino politicamente, Davi procurou organizar o reino religiosamente, Davi conseguiu organizar o reino socialmente, mas não conseguiu voltar os seus olhos para aquilo que de fato era essencial, a sua própria vida com Deus. E sabe qual foi o fim disso? Davi pecou. E pecou contra o Senhor, até que ele reconheceu que o seu pecado era contra Deus, até que ele reconheceu que ele não era melhor do que ninguém. Enquanto isso não ocorrer, enquanto estas coisas não estiverem bem nítidas na nossa mente, jejuemos, oremos, mas dificilmente haverá uma intervenção da parte de Deus na perspectiva, reparem, na perspectiva que as pessoas estão querendo. Deus agirá sim, Deus fará sim, mas na perspectiva dele, segundo aquilo que ele mesmo tem determinado. Deus não agirá, Deus não fará aquilo que eu ou que nós desejamos. Deus fará o que ele tem determinado para todo o mundo, para todas as pessoas, inclusive para a nação brasileira. É possível, repito, tomar decisões acertadas mesmo em meio ao marasmo da vida, sim. É possível tomar decisões acertadas mesmo, irmãos, diante de conflitos e de indecisões, mas é preciso estar posicionado, é preciso compreender o que Deus é preciso compreender o que Deus deseja de nós. Sendo assim, meus queridos, em meio à crise, nós precisamos ter iniciativas resolutas. Precisamos ter iniciativas que são decisivas, precisamos ter iniciativas que são ousadas, precisamos ter iniciativas que sejam corajosas. E é preciso lhe dizer algo em o nome de Cristo Jesus. Nem sempre o que dá certo é o que está certo. Nem sempre o que dá certo é certo. Por isso, no nome de Jesus Cristo, atente para estes fatos. Procure compreender estes fatos em o nome de Jesus Cristo. Procure compreender como nós devemos agir. A quebra da aliança, irmãos, com os gibeonitas, no caso do texto sagrado, trouxe sérios problemas para a nação de Israel. Porque aquilo foi um princípio estabelecido pelo Senhor, fora feito em nome do Senhor. Quais são os princípios que nós temos quebrado diante de Deus? Quais são as coisas que nós temos praticado e tem ferido aquilo que Deus tem determinado para os homens? Não adianta tomarmos qualquer iniciativa, não adianta tomarmos qualquer decisão, se esta não estiver arraigada, se esta não estiver fundamentada na santa, bendita e sagrada Escritura. Tomemos qualquer decisão que seja fora da Sagrada Escritura e Deus não tem nenhum compromisso com isso, de forma nenhuma. De forma nenhuma. No caso do texto sagrado, os gibeonitas
eles não desejaram uma vingança. No caso dos gibeonitas aqui, o que eles desejavam era uma expiação. O versículo de número 3 do texto sagrado, 2 Samuel, capítulo de número 21, diz que eles queriam que fosse resgatado a sua sorte, para que a herança do Senhor ela fosse de fato tomada de volta. E nós observamos, irmãos, com as atitudes que são tomadas no texto sagrado aqui, irmãos, que foram atitudes ousadas, atitudes corajosas, atitudes, irmãos, que foram respaldadas por aquilo que Deus havia determinado. Por essa razão, foram benéficas. A atitude de Saul parecia muito boa, porque estava expulsando os gibeonitas. A atitude de Saul parecia muito bacana, porque ele estava fazendo algo que tirava aquele povo do meio do povo de Israel. Mas não foi isso que Deus havia estabelecido na época de Josué. Fora feita uma aliança e precisava ser cumprida, porque fora feita em nome de Deus. Aí a atitude de Davi, irmãos, parece mal, mas foi uma atitude que foi aprovada por Deus. Se você observar o versículo de número 10, a Sagrada Escritura nos diz assim em 2 Samuel: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante... Perdão, eu estou lendo 1 Samuel. As folhas passaram aqui. 2 Samuel, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que ela fizera de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonas, seu filho, dos moradores de Jabes e Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Reparem, a mão de Deus pesou. A mão de Deus, irmãos, foi contra aqueles que infringiram a vontade soberana de Deus, que infringiram a lei do Senhor. Eu quero mais uma vez salientar: devemos orar pela nossa nação? Sim. Devemos jejuar pela nossa nação? Sim. Quem ainda não fez deve fazê-lo? Sim. Mas o nosso jejum não deve ser de caráter político. O nosso jejum não deve nos levar a olhar para nós mesmos. Todo mundo, o mundo inteiro, está precisando da ação de Deus. E se não agirmos assim, nada disso nos aproveitará. É necessário, irmãos, que todo erro cometido ele seja consertado. Essa é a lei do Senhor. Todo erro cometido deve ser consertado. É por isso que a Sagrada Escritura nos diz assim, que se nós clamarmos ao Senhor, que se nós pedirmos a Deus e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se não clamarmos a Deus entendendo que o que nós precisamos é arrependimento, é que toda a nação, que todo o mundo se arrependa, nada disso nos valerá. É preciso jejuar, é preciso orar,
é preciso clamar, mas não na perspectiva que está sendo posta. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos mostre como nós devemos agir, fundamentados na sua palavra. Vamos orar? Ó Deus, queremos glorificar o teu nome, queremos te bendizer, porque o Senhor é aquele que age de maneira soberana e nós não podemos frustrar os teus planos, e a isto damos glória, a isto louvamos, porque sabemos que cremos no Deus que de fato é soberano e que ninguém e que nada pode influenciar a sua ação soberana. O Senhor é rei e o Senhor determina o que deve ocorrer. A tua santa palavra nos diz, Senhor, que nós devemos confessar a ti as nossas culpas. Nos diz a Bíblia, Senhor, que a ti pertence a glória e a nós o corar de vergonha, porque nós temos falhado, porque nós temos transgredido a tua lei. E por isso pedimos ao Senhor misericórdia, misericórdia do mundo, misericórdia da nossa nação, misericórdia da tua igreja, misericórdia do teu povo. Senhor, nós como teu povo temos pecado diante de ti, não temos, Senhor, agido de maneira coerente, não temos feito o que é correto. Nós, Senhor, temos nos envolvido tanto com a vida aqui, que parece que não vamos herdar a vida lá. Misericórdia de nós, porque temos, Senhor, não sido resposta para o meio, para o contexto no qual somos e estamos inseridos, porque, Senhor, não temos condição de agir como igreja, meu Deus, trazendo para aqueles que são carentes uma resposta da parte de Deus. Misericórdia, Senhor, por não sermos testemunhas. Misericórdia, Senhor, por não agirmos como deveríamos. Misericórdia, Senhor, pela nossa mente ser tão frágil, tão fraca. Misericórdia, Senhor, por nos envolvermos de maneira, Senhor, tão fácil como aquilo que é daqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor traga arrependimento, pedimos que o Senhor traga graça sobre todo o mundo, e que nós possamos ser instrumentos de tua ação, ó Deus, para que o Senhor possa ser proclamado, para que tua graça, Senhor, possa ser vista pelos eleitos, que no nome de Jesus Cristo, ó Senhor, a bendita palavra, ela seja o marco das nossas vidas, e que nós, Senhor, possamos estar no centro do teu querer, para a glória e para o louvor de ti mesmo, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Às 19 horas hoje à noite, nós estaremos transmitindo o nosso culto em louvor a Deus. E eu quero pedir a você que esteja junto conosco. Hoje, se nós estivéssemos na igreja, hoje nós estaríamos ministrando a ceia do Senhor. Nós colocamos uma nota, irmãos, nós colocamos o porquê não ministraremos a ceia do Senhor de forma virtual ou pela live. Isso não é correto, isto não é bíblico, isso não tem respaldo na Sagrada Escritura e nós não podemos fazer isso. A Bíblia coloca como deve ser ministrada a ceia do Senhor, de que forma isso deve acontecer. Logo nós compreendemos, irmãos, à luz da Sagrada Escritura, que isso não pode ser feito em uma live. Amém? Então nós não vamos ministrar a ceia, mas nós vamos estar ministrando a Santa e Sagrada Escritura, cultuando ao Senhor, logo mais às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, no nome santo de Cristo Jesus. Obrigado a todos, mais uma vez agradeço aqui a minha tia, que está aí conectada, lá da Bahia. Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos os irmãos da nossa congregação, um abraço virtual aí, né? Estou com saudade dos irmãos, de apertar a sua mão, de cumprimentar você. Os irmãos sabem que eu gosto de fazer isso. E aí, Deus abençoe a sua vida. Continuem orando por nós, no nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe.